Bom, muito obrigado. Queria agradecer a esta mesa, professor Roberto, professor Mota, professor Iago. Nós vamos dar sequência agora à próxima mesa, na qual aqui quem vai tomar assento aqui, Vivaldo Barbosa. Vem cá, Vivaldo. Você chama a próxima mesa. A gente está com o tempo corrido. Essa é a questão. A gente possa fazer aqui, vamos fazer um tempo que já está na hora da próxima mesa. Mas vamos fazer aqui 10 minutos, um pouco de debate, algumas perguntas, e que sejam perguntas, por favor, e não depoimentos. Que sejam perguntas. Vem cá. Quem é o primeiro? Vem cá. Primeiro eu quero parabenizar a mesa, o Vivaldo e o Leonel. Quero registrar aqui a presença do bravo Pois não. Pois não. Mas pra cá, bem na frente aqui. Aqui? Perfeito. Eu quero parabenizar a mesa pela escolha desses 3 professores que foram brilhantes. Gostei muito. Mas eu queria, talvez, o professor Tiago. Pois não. Talvez, pela problemática que o senhor abordou, eu gostaria de perguntar procurando situar a posição da igreja nisso. Porque em 1964, sabe-se que a igreja teve uma presença muito forte no golpe militar de 64. Setores da igreja entraram naquela passeata da família pela liberdade e tal, e resultou no golpe militar de 64. Posteriormente, foi criada a teologia da libertação por Leonardo Boff. E a ponto do Leonardo Boff, quando visitou Cuba, lá conversando com o Fidel, ele falou: olha, se eu tivesse, na época que eu fiz a Revolução Cubana, conhecido a teologia da libertação, eu não teria me ligado à Rússia, ao comunismo internacional, mas teria criado o comunismo daqui, de Cuba. Pois bem, com base na teologia da libertação, eu queria que o senhor situasse, porque o senhor fez várias passagens muito interessantes da história recente do Brasil, mas eu queria que o senhor situasse um pouco a presença da igreja nisto, nessa presença hoje, porque hoje, por exemplo, o senhor viu a presença dos evangélicos muito forte nesse recente golpe e na eleição do próprio presidente da República. E a teologia da libertação hoje, na presença do Frei Beto e do Leonardo Boff, tem uma presença marcante na história do Brasil, que eu acho que muda, inclusive com relação à questão que o professor citou tão bem ali, do movimento popular, da importância do movimento popular. A igreja entra estimulando a criação dos movimentos sociais como a cidadania responsável pela transformação da sociedade brasileira. Professor Álvaro, por favor, o senhor que está aflito a fazer a pergunta agora. 3 perguntas a gente passa para a próxima mesa. Senão não anda. A minha pergunta é para todos, em especial para o professor Luiz Eduardo, que eu sou fã das suas intervenções. A minha pergunta refere-se mais profundamente no que ele colocou. É sobre o terceiro mundo, veio um movimento chamado Primavera, que eles chamavam de Primavera Árabe. E é agora. E vários setores diziam que não, que era para destruir. Começou lá a destruição do Estado Nacional, vindo na Líbia, depois entrou na Síria, se não fosse a Rússia, e aqui desemboca no movimento neopentecostal. Ou seja, há claramente um movimento de destruição da Umbanda, do Candomblé e dos juremeiros. Se não fosse essas religiões, não havia medicina no Império, o poder das ervas.
que era a religião do caboclo, nativo da terra. Isso está claro no livro do José de Alencar, quando ele toma a Jurema, no livro Iracema de José de Alencar. Então eu queria que o palestrante falou num determinado momento sobre a união lá em cima do sandinismo, inclusive com os cristãos, com tudo isso. Ou seja, como é que o trabalhismo, como é que esse setor, como é que essa esquerda vai passar a se integrar a esses setores religiosos nativos fundamentais da cultura brasileira? Eu me refiro a Jurema, o Candomblé e a Umbanda, lógico que associada, evidentemente, à Igreja Católica e aos seus setores progressistas. Essa é a minha pergunta que eu queria falar sobre isso. A importância que... Porque não há um líder espiritual, como, por exemplo, o Ayatollah Khomeini. Eu queria que o senhor fizesse essa relação. Khomeini enfrentou com a religião de forma nacionalista, com a marginar o imperialismo norte-americano. E aqui nós só vamos encontrar isso nesses setores. Eu queria que isso é a possibilidade de fazer uma comparação sobre isso. Mais alguém quer fazer mais uma pergunta? E faz 3, a gente passa e respondem. Vem aqui na frente, por favor. Aqui na lateral, só para não tapar aqui a câmera e tá. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Adalberto, mas sou conhecido como Beto Vidigal, moro na favela e a gente tem sempre um trabalho social a fazer. Obrigado pela oportunidade, eu pergunto de vocês, mas a pergunta é o seguinte: a gente que mora na favela, a gente sempre fica fora da parte política, sobretudo sobre as questões sociais. E, desde o período que o Brasil foi colônia, o Brasil foi império, o Brasil passou a república, e todas as leis que foram feitas nesse período do império nunca foram benefício da população pobre. Então, desde o início do século XX, teve todo esse processo sobre a questão urbanística do centro da cidade, expulsando um pouco do centro comercial e valorizando o solo. E, quando a gente tem toda essa precariedade dentro dos processos territorial, a gente vê que sempre a burguesia, sempre a elite dominou e domina a política e domina todo o território. Quando o Fernando Henrique teve o processo da ditadura, teve o processo das diretas, quando tem sua primeira eleição, que o Collor vence a esquerda e que a gente perde, ainda fica o capital dominando a parte do Brasil e fazendo essa geopolítica destruidora que é do capitalismo. Quando o Lula vence pela sua terceira ou quarta tentativa a eleição presidencial, com a unificação das forças da esquerda, a gente viu que o Lula pegou o Brasil quebrado, prevendo um FMI, e a taxa de juros lá em cima, porque a gente que é pobre, a gente não consegue entender o que é isso, e sobre a questão sem reserva. Quando o Lula voltou da esquerda, a política da redução da taxa de juros, aumento do produto interno bruto, do mercado interno, consegue fazer um bloco da América do Sul, fortalecer politicamente esse continente e começa a ter a disputa contra os impérios dos Estados Unidos, o Império Asiático, e começa a fazer essa articulação política, o Brasil volta a ser um país grande. Passa a ser um país grande e, sobretudo, começa a entrar no mercado competitivo. E aí, o Congresso, que sempre foi da elite, sempre foi do setor religioso, e não podemos falar só da Igreja Evangélica, mas a Igreja Católica também participe do processo, e aí acontece toda essa conjuntura do legislativo, tira a Dilma de uma forma covarde, aí tem um setor jurídico, tem um setor legislativo, o judiciário, que luta contra o pobre, e aí tudo que era lá atrás volta. Então, se a gente não consegue ter força para disputar no legislativo, no executivo, e voltar taxa de juros, empréstimo do FMI, vender a nossa soberania, nosso patrimônio para os países norte-americanos, qual é o caminho que nós teremos que enfrentá-lo, a burguesia, e enfrentá-lo, o capital?
Obrigado. Bom. Isso, por favor, porque já estamos passando já 10 minutos da próxima mesa. Claro, Pérez. Eu quero perguntar apenas se é um comportamento correto, especialmente do mundo acadêmico, de ficar dando pau nas esquerdas. Como se a esquerda estivesse sozinha no ringue e não tivesse o imperialismo. Quer dizer, então vamos dar cacetada nesse lado, nesse lado, nesse lado. Isso é correto? Se nós estamos numa conjuntura em que nós precisamos unir todo mundo, todo o povo, trabalhador e não trabalhador, para poder fazer o Brasil mudar? Quem começa primeiro? Luiz Eduardo Mota. Meu público foi quase menos de 20 pessoas, agora cresceu, posso falar um pouco mais. Vou ser sintético e para as perguntas mais claras, né? Então vou pegar o Álvaro e nosso companheiro que também falou sobre a teologia da libertação. Em primeiro lugar, a teologia da libertação ela não é criada no Brasil pelo Leonardo Boff. Ele é uma expressão de um conjunto de padres que tiveram, a partir também de João 23, inclusive, tem que citá-lo aqui, que engajaram-se exatamente nesse movimento de teologia da libertação, inclusive também na Argentina se chamava Padres do Terceiro Mundo. Inclusive, a principal expressão lá era o Carlos Mujica, que foi assassinado pelo Esquadrão da Morte, Aliança Anticomunista Argentina, AAA, em 1974. E lá na Argentina, diferentemente aqui do Brasil, os padres que seguiam essa tendência se aproximaram do peronismo, das bases peronistas. Aqui no Brasil, não. Ao contrário, houve uma cisão praticamente desse grupo de teólogos com relação à esquerda, vamos chamar daqui, tradicional, onde tem as suas bases exatamente no trabalhismo, no varguismo e do brizolismo. Então, não havia essa conexão, enquanto na Argentina havia, e lembrando também do papel do padre Camilo Torres, lá na Colômbia, que foi muito importante, inclusive foi participar da luta armada no Exército de Libertação Nacional, depois de ter perdido a sua eleição para a candidatura à presidência na Colômbia. E falamos aqui da questão da Nicarágua. Álvaro, com relação ao espiritismo, Umbanda, Candomblé, eu não poderia te dizer com muita precisão, mas me parece ser um espaço de resistência a muitas tendências conservadoras que hoje estão presentes em segmentos protestantes, não, obviamente, todos os protestantes, mas, sobretudo, talvez presentes, de certa maneira, nos segmentos pentecostais. Você falou aí do Ayatollah Khomeini, né? Eu, sinceramente, apesar da importância que acho que o Irã tem na questão geopolítica com relação aos Estados Unidos, houve um corte, digamos, desse segmento, esse clérigo mais conservador, com relação aos setores muito mais avançados que participaram da Revolução do Irã, que era os Mojahedin Khalq, inclusive na expressão da sua liderança principal, que era o Bani Sadr. Uma das principais medidas que os ayatollahs tomaram quando o poder veio a eles na Revolução Iraniana, onde havia uma forte participação também do segmento de esquerda e islâmica, eles foram alijados nesse processo. É a mesma coisa onde você vê os palestinos. Eu preferia muito mais as lideranças que estavam presentes no OLP, na Frente Palestina de Libertação, o Jorge Habash, entre outros, que seguiam mais ou menos uma articulação do islamismo com o marxismo, com segmentos meramente hoje ortodoxos, que hoje são a principal, esses grupamentos são a principal expressão hoje de resistência dos palestinos, mas efetivamente antimarxistas, isso é importante dizer, não buscam um diálogo exatamente, ou tem um projeto socialista, pelo menos eles. Não me lembro mais das outras perguntas, teve uma pergunta aqui, qual é a saída? A saída já foi dita aqui pelos três, é a solução do nacionalismo, do trabalhismo, de toda essa origem que temos, inclusive, já na era Vargas, todo esse caudal histórico que nós temos, recuperá-lo e articulando com essas novas bandeiras, obviamente, né? Não as deixando de lado. E outra pergunta, o negócio do acadêmico, também não entendi muito bem, só para fazer um parêntese aqui, a USP, durante muito tempo, ela bateu de frente com o populismo, que ela chama de populismo na acepção negativa, que está muito presente na obra do Verfort. Mas é importante ressaltar que hoje há muitos segmentos intelectuais de São Paulo, presentes na USP, na Unicamp, na Unesp,
que hoje vão ao nosso encontro, às nossas teses. Há uma convergência, inclusive, de vários segmentos. É importante dizer que Nelson Werneck Sodré foi bastante recuperado lá em São Paulo. Lá ele era bête noire desses intelectuais, era o cara que todo mundo dava porrada lá. E hoje há uma recuperação da obra dele. E o próprio Guerreiro Ramos. Hoje uma boa parte de pesquisadores da obra do Guerreiro também se encontram nas universidades paulistas, tá? Superando aquele fla-flu, né, que havia entre Guerreiro Ramos de um lado ou Florestan Fernandes do outro. Hoje buscamos muito mais uma análise mais propositiva do diálogo da obra desses grandes dois sociólogos brasileiros. Bom, sobre as questões que foram apresentadas de natureza religiosa, eu não tenho a menor competência para fazer qualquer tipo de observação. Não tem competência. Mas são questões públicas e tudo, de interesse público, mas não tem. Realmente. Agora, eu gostaria de responder rapidamente. O rapaz ali, como é o nome dele? Como é seu nome? Você fez a... Beto e... Salomão e Beto. Eu vou tentar fazer uma resposta muito sucinta em torno das questões colocadas por eles, pelos colegas. Sobre a questão da família e procurando recuperar um pouquinho daquilo que a gente discutiu aqui, ou explorou na exposição. Com a questão da favela ou guarda relação direta assim, com a temática e traços de diagnóstico e de análise política e econômica estreitamente relacionados com a tradição e a corrente política do trabalhismo, né? A questão da favela, fundamentalmente, se poderia explorar a partir da temática discutida em meados dos anos 50 e 60. Fundamentalmente fruto da inexistência de reforma agrária, do latifúndio, né? E também um desdobramento da atuação incisiva do grande capital internacional, no meio urbano, particularmente na indústria. De modo que a favela, ou as populações trabalhadoras humildes, faveladas, elas são expressão, de alguma maneira, em função, né, guardando relação direta com alguns pensadores trabalhistas que tinham interlocução com o trabalhismo, como Darcy Ribeiro, Roland Corbusier, na época Guerreiro Ramos, que concebiam a favela como um subproduto da mais extrema marginalização social e econômica, né? Fruto da expulsão do campo, da grande propriedade rural, e fruto de uma indústria que estava se desenvolvendo à época e que predominou, está em vigor hoje, uma indústria altamente desnacionalizada, transnacionalizada, que transplanta seus equipamentos, suas máquinas, de modo que ela é refratária à absorção de força de trabalho. Esse é um traço histórico da indústria brasileira nas últimas décadas, não é? E é óbvio que isso vai promover um ambiente favorável ao aumento da marginalização social na acepção de que são pessoas sem horizonte, desapossadas, destituídas de horizonte, perspectivas, oportunidades de emprego, renda, melhor, de adensamento de formação e, portanto, de salários mais elevados, tarará, tarará. Eu acho que essa é uma dinâmica importante. E então, aí já um autor, um pensador contemporâneo também associado às hostes trabalhistas, o professor de Juiz de Fora, o Gilberto Felisberto Vasconcelos, Gilberto Vasconcelos escreveu uma obra interessante sobre o Darcy Ribeiro, tem pouco tempo, fez uma análise sobre a obra, o pensamento do Darcy Ribeiro, e aí ele sinalizava lá, partindo né, dessa concepção darciniana, sobre os dois polos centrais de exclusão e de espoliação no Brasil, que seria o grande capital internacional como símbolo, ícone maior das classes dominantes, quer dizer, é um poder de jurisdição estrangeira e que rege todo o aparato produtivo com implicações extraeconômicas e sociais, e na outra ponta, o favelado, ou aquele que é o mais marginalizado, mais desapossado, mais destituído de qualquer tipo de horizonte. É basicamente isso, vamos dizer, a partir da concepção darciniana. Não gratuitamente nesse processo neocolonial que a gente está vivenciando, as Forças Armadas, de maneira desinibida, aceitaram o papel de capitão do mato para ficar na porta de favela matando gente.
matando trabalhador humilde, dando 200, 300, sei lá quantos tiros, uma covardia tremenda. Essa é uma tradição contemporânea dessa grande polarização que trabalhistas históricos já haviam identificado, mapeado há muito tempo. Aqui a questão colocada pelo Salomão sobre o cuidado que se deve ter com a crítica em torno das esquerdas, eu me daria o direito de divergir, Salomão. Eu acho que é necessário fazer uma autocrítica, uma compreensão crítica sobre o tempo presente e sobre as nossas experiências das diferentes esquerdas. Então eu coloco no plural, de todas elas. Quando se chama, eu particularmente aqui na minha exposição, chamei mais atenção do PT em relação aos frutos das obras, né, de governo do PT, é porque simplesmente foi o PT que teve presidente, foi eleito, então, é o principal partido. Mas sem esse exercício de autocrítica, não há nem possibilidade de diálogo, de interlocução, porque você não sabe onde é que você está pisando, como é que você vai firmar qualquer tipo de frente, qualquer tipo de acordo sobre sobre construir terreno de iniciativas, de ações, delineando determinado programa comum de ação. Se você não faz esse exercício honesto, fraternal, mas crítico, porque o que interessa não é a suscetibilidade do colega, da fronteira partidária alheia. Não, o que interessa é o país. O país está muito acima de qualquer partido, convenhamos. E o imperialismo aqui é decisivo. Não. Sim. Não. É pau para todo lado, pau para todo lado. Inclusive o imperialismo rege os destinos aos quais a gente está seguindo aqui. E teve uma boa interlocução com o governo Lula e Dilma. Eu não vou seguir para não ser mais... Porque a gente falou aqui sobre a ampliação da desnacionalização econômica. Não é uma brincadeira, não é uma provocação isso. É uma desnacionalização tremenda, intensa. E tinha uma relação estreita com o imperialismo. Não posso dizer que não teve. Teve relação conflitiva? Tem uma estátua. Os petistas faziam questão de fazer essa observação, veicular essa imagem de uma estátua do Lula na Casa Branca. Alguém já viu essa imagem? Tinha. Até poucos anos atrás. E se usava. Se considerava importante. Deixa eu me lembrar outra coisa. Eu tenho vários amigos petistas. Mas eles alegavam, por exemplo, que quando a Jeep instalou uma montadora aqui no Rio, ou uma outra multinacional montadora de automóveis no Maranhão, no Piauí, também estava sendo instalada, com uma série de ônus para a economia nacional, com uma série de problemas, estava sendo endeusado, porque aquilo ali era concebido como mote para a industrialização e modernização do país. Olha, nós não vamos ceder, porque eu já fiz as observações. Mas o imperialismo não teve, naquele momento, tinha uma configuração específica. Depois teve sim que intensificar a desnacionalização. Mas a gente já discutiu isso, não vamos estender. Muito rapidamente, muito rapidamente, não há como fazer uma aliança se a gente não apara as arestas que tem entre a gente. Tá certo? Isso é um fato. Ou seja, a gente tem que aparar e superar isso, porque inclusive o trabalhismo também tem os seus erros, tem os seus fantasmas, tem as suas culpas, tem as suas complexidades, as suas limitações. Não é isso? Nós temos que reconhecer essa questão. Só uma outra questão, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala em igreja, como se a igreja fosse todo um bloco. Não é? Existe a igreja como instituição, mas existem várias correntes nessas igrejas, tá certo? A igreja sempre, pelo menos nos momentos de crise, nos momentos de greve, ela teve sim uma participação importante nos golpes. Né? A diferença básica que eu vejo entre a igreja católica e as igrejas neopentecostais é que na igreja católica você precisa de uma estrutura grande. Uma igreja, você não monta uma igreja em qualquer lugar. As igrejas neopentecostais, qualquer sala ou garagem, você coloca o púlpito, cadeira, você faz. Então, para você ir, você tem que ir à igreja católica. As igrejas neopentecostais vai até você. Então, há um trabalho de base muito mais profundo do que a igreja católica fez no Brasil. Você teve algumas tentativas com as pastorais que existem ainda, não é? E que foram fundamentais, por exemplo, na fundação do PT. Vários teólogos da libertação entraram para o PT. Sempre teve uma relação um pouco conflitiva. Isso eu estou falando especificamente com o Brizola, tá?
sempre houve uma relação um pouco conflitiva da igreja com Brizola em determinadas circunstâncias, né? Então, tá certo? Então, a igreja, sim, tem esse componente conservador, enfim, tá? Mas também tem os seus setores que são progressistas. Então, em outros papéis, em outras realidades também, a igreja teve um papel importante. Então, não vamos demonizar, não vamos achar assim, a igreja é só coisa ruim, é só conservadora, só estão a favor das forças do mal, em que pese que... Exatamente, exatamente, teve eclesiásticos e tem pastores também muito interessantes. Não é? Tem pastores progressistas, tem pastores assim, então não vamos demonizar, tá? Bom, chegamos ao fim dessa mesa. Está um pouco atrasado aqui para a próxima, mas eu já vou chamar direto. Desde já quero agradecer a presença dos professores, do Eduardo Bittencourt. Muito obrigado, professor Iago. Excelente debate.